A unha do futuro tá aparecendo aqui no início do vídeo para avisar você, né, dar a você um alerta de vídeo longo. Esse vídeo ficou gigante, então pega a sua caneca de café, sua pipoquinha, se embrulha no cobertor e assiste, porque apesar de ter ficado gigante, ele ficou demais. Beijos! Olá, minhas traças! Sejam bem-vindos de volta ao canal Leia Preta Leia, esse canal maravilhoso do planeta internet que fala sobre literatura empoderada e significativa. E mais uma vez, falando sobre empoderamento, o livro de hoje é nada mais nada menos do que Herland, A Terra das Mulheres, da querida Charlotte Perkins Gilman. Esse livro é de 1915, é dessa moça, essa autora, que é uma puta de uma feminista, de primeira onda, obviamente, que escreveu esse livro que mostra que é uma utopia, né, diferente dos outros livros que são distopias, né? Esse livro é uma utopia que faz assim um estudo de imaginação de como seria um país totalmente povoado, chefiado, organizado, gerenciado por mulheres. E meninas e adolescentes e senhoras mais velhas, enfim, um país totalmente sem homens, e que seria o caso de Herland, né, a terra delas. Esse livro, eu tenho essa edição que é de 2020 e é da editora Rosa dos Tempos. E eu entrei em contato com esse livro porque eu participo de um clube de leitura ecofeminista que ele é mediado e criado pela minha amiga querida Vanessa Lengruber, que tem, né, o Instagram ecofeminismo.Vanessa Lengruber. Ela troca o nome do Instagram toda hora, mas eu vou colocar o mais recente aqui embaixo. E a gente está fazendo um ciclo de leituras feministas, ecofeministas, e cada ciclo de 3 leituras, de 3 meses de leitura, são livros inspirados em algum elemento. Então esse livro foi no primeiro ciclo, que era o ciclo Terra, e agora a gente está no ciclo Água. Então se você quiser participar, vou colocar o link aqui para você se inscrever. É um clube feminista pago, mas é um clube feminista maravilhoso. Nós estamos no ciclo Água, lendo o livro O Mar que Nos Cerca, da Rachel Carson. Então eu conheci esse livro no ciclo, né, Terra, do Clube de Leitura Ecofeminista, e eu amei. Com várias ressalvas, né, lembrando que é um livro feminista de primeira onda, de 1915, mas eu achei uma leitura assim que expande um pouco a cabeça da gente sobre a possibilidade e aquela resposta à pergunta de o que você faria se o patriarcado deixasse de existir. Se o patriarcado de repente fosse banido, o sistema que é concentrado no homem, que é misógino, que é machista, o que você iria fazer? E a Charlotte, ela expande muito essa resposta para várias outras áreas que vão muito além apenas da questão da violência sexual, da violência doméstica. Ela coloca uma série de outras possibilidades. Então acompanhe este vídeo maravilhoso, mas antes disso, por favor, se inscreva no canal. Nós acabamos de bater 500 inscritos, muito obrigada, palmas para vocês. Mas eu quero chegar aos 1000 inscritos ainda este ano para aumentar os conteúdos de vocês. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu joinha, seu amor em formato de like e vamos à vinheta. Mas antes da gente falar da resenha de A Terra das Mulheres, eu quero convidar você para conhecer a nossa campanha Black Girl Power, que é a campanha de financiamento coletivo que eu criei no mês passado para angariar fundos para fazer com que o maravilhoso universo do Leia Preta Leia e o Freewin continuem existindo, continuem prosperando a partir de 2021. Eu criei essa campanha na plataforma Catarse, que é uma plataforma, né, que você usa para fazer esses crowdfundings, e lá, se você entrar nos links que eu colocarei aqui na descrição, você vai ficar sabendo mais da nossa campanha, vai saber sobre as recompensas, porque a gente tem recompensa nessa campanha, e vai poder fazer a sua doação com valores de a partir de R$10. Gente, R$10 hoje, a gente mal tá dando para comprar pão, mas com R$10 você me ajuda
a manter esse projeto funcionando e a pagar pelos custeios da expansão desse projeto. Porque para o segundo semestre, se tudo der certo com a campanha, eu estou pensando em novos projetos e esses projetos também estarão aqui descritos no link para vocês acessarem. E mais uma vez, não vou pedir o dinheiro de vocês de graça, obviamente, porque quem doar vai ter direito a recompensas. Tanto recompensas digitais, como acesso a lives exclusivas, acesso a conteúdos exclusivos, mas também recompensas físicas, que são brindes de papelaria exclusiva produzido pela nossa parceira, a Brazucat Papelaria. Então, logo no inicinho da caixinha de descrição aqui, você vai ter acesso a todas essas informações e também o link para fazer a doação. Nós estamos entrando nas 2 últimas semanas da campanha e só conseguimos angariar em torno de 10% do valor, o que é muito pouco para os projetos, para os custos, e eu gostaria muito de pedir a ajuda de vocês. Então, por favor, vamos fazer a palavra da Black Girl Power crescer. Se você não tiver grana para doar, fica tranquilo que se você compartilhar isso nos seus grupos, já ajuda muito. Vamos começar falando de quem é Charlotte Perkins Gilman. Ela foi uma feminista, uma socióloga e escritora americana que escreveu contos, poesias e livros de ficção e não ficção, como a trilogia que envolve A Terra das Mulheres. A Terra das Mulheres é o segundo livro dessa trilogia, que eu acho que é o único ainda que foi publicado no Brasil. As suas conquistas, o que ela conquistou como profissional, foram muito excepcionais para a época, porque é uma mulher que nasceu no final do século XIX, né? E ela já trazia conceitos não ortodoxos de estilo de vida, que inspiraram muito os modelos de gerações feministas para frente. O que aconteceu primeiro? No final do século XIX, a Charlotte ela foi casada por 10 anos, um casamento modelo daquela época social, e ela ficou muito traumatizada, teve vários problemas com depressão nesse casamento, e ela teve uma filha chamada Catherine. Essa experiência que ela teve com esse casamento inspirou a criação do seu conto principal, que é O Papel de Parede Amarelo. Eu vou fazer uma resenha desse livro, eu tenho esse livro, e ele é um conto que fala muito do que a gente chamaria no futuro do conceito de gaslighting, que é o quê? Uma pessoa, um homem, geralmente, fazer uma mulher acreditar que uma mulher está louca, fazer ela acreditar que ela está doida. Isso acontece muito em casamentos, né? São relacionamentos abusivos que fazem uma lavagem cerebral, uma espécie de lavagem cerebral na mulher, até ela achar que aquilo que ela está vendo, que ela está considerando errado, é loucura da cabeça dela, que ela não tem razão. Então ela lançou esse conto em 1892. Isso há mais de 100 anos, e esse é um conceito que a gente estuda até hoje. E aí em 1900 ela casou-se pela segunda vez com um primo, que foi um relacionamento que ela ficou até a época da sua morte, em 1934. E aí ela escreveu esses livros, né, sobre Herland, né, A Terra das Mulheres, na década de 1910. Então já tinha uma ideia de feminismo de primeira onda, sufrágio, mas também já tinha uma ideia muito de feminismo socialista nesse livro. Muitas coisas sobre o trabalho, sobre as possibilidades de trabalho, e sobre uma certa liberdade, sobre todo o questionamento do casamento. O casamento começou a ser questionado logo no feminismo de primeira onda, sobre essa questão de que a mulher, quando se casa, muitas vezes se torna propriedade de um homem. Então existe esse questionamento, mas ela também expande esse questionamento para uma questão de feminismo socialista, sobre como o mercado de trabalho e o capitalismo poderiam afetar as mulheres da classe trabalhadora. Então vamos ao enredo, que é um enredo interessantíssimo, né? Esse livro, ele não é protagonizado por mulheres. A gente não vê esse livro narrado por mulheres. Por incrível que pareça, a Charlotte criou um narrador homem. Então a gente vai conhecer a história de Herland do ponto de vista de 3 exploradores que saem dos Estados Unidos no início do século XX para fazer uma exploração pelas matas da América do Sul. E ali, no meio da população indígena, eles estão andando pelos rios, não me parece que é na Amazônia, mas eu não tenho certeza. Eles ficam sabendo que diz que tem essa comunidade feminina, esse país que é totalmente dominado por mulheres, ele é gerenciado por mulheres e ele é habitado exclusivamente por mulheres, e ele ficaria isolado no alto de um morro lá, isolado, só daria para chegar de avião. E eu achei uma coragem muito grande da Charlotte de escrever isso do ponto de vista desses narradores. E quem são esses narradores? A gente tem o Van, que é o narrador, ele é um antropólogo.
Nós temos o Jeff, que é o considerado doce, né? O doce Jeff, e a gente tem o machão, que é o Terry, né? E eles entram nessa situação e começam a devanear. Primeiro, se existe esse lugar, né? Se realmente existe e que eles vão fazer uma incursão nesse lugar, mas eles têm certeza que não tem como um país ser habitado exclusivamente por mulheres. Eles têm certeza que elas podem ter algum tipo de organização matriarcal, mas que existem homens também, mesmo que esses homens sejam invocados apenas para reprodução. Porque do ponto de vista dos três, um país habitado exclusivamente por mulheres, uma comunidade das mulheres, seria caótico, selvagem, subdesenvolvido e inviável, pois seria da natureza das mulheres não cooperar. Quem fala aí hoje de competitividade feminina, isso já estava na literatura feminista em 1915. Muita gente até hoje acredita que um ambiente de trabalho onde só existam mulheres é caótico, como se nós fôssemos um bando de galinhas no galinheiro, que sem o galo a gente não conseguisse cooperar, né? Eu não sei nem se essa teoria do galo é verdadeira, eu tenho que checar isso aí, essa informação. E vamos falar sobre esses três homens. A gente tem o Van, o antropólogo, que ele é o cara que tem os seus preconceitos, mas ele tem uma curiosidade de explorador com fins científicos. Ele quer testar suas teorias naquele lugar, mas ele também quer saber mais sobre essa sociedade utópica. A gente tem o Jeff, que eu chamo de idólatra, que ele é um cara doce e ele é o que eu chamo de adoravelmente misógino, que é aquele cara que a misoginia dele não é violenta, é uma misoginia que considera as mulheres como seres etéreos que ficam num pedestal, seres perfeitos, assexuados, entendeu? Não deixa de ser um tipo de misoginia também, né? Que ele tem uma ideia sobre as mulheres que é quase como se esse ambiente, né, dominado por mulheres, seria praticamente uma casa de freiras, eu esqueci o nome, onde moram as freiras. Um ambiente casto, de flores, sabe, delicadas. E a gente tem o Terry, que é o machão misógino, que ele é o cara que encarna todos os defeitos do hétero cis machão branco que a gente pode considerar. E ele vai pra lá com um impulso dominador masculino e ele tem um sonho de que esse lugar vai se tornar um harém repleta de mulheres, ou seja, Herland é um harém que está esperando ele chegar com esse tanto de mulheres que existem apenas para satisfazê-lo e servi-lo. E isso fica muito claro no trecho da página 28, onde diz, né? Pode-se dizer o mesmo de Terry, se pudéssemos chamar sua visão sobre as mulheres de ideais. Sempre gostei de Terry, ele era um homem de verdade, generoso, corajoso e inteligente, mas não creio que na época da faculdade teríamos gostado de vê-lo com uma de nossas irmãs. Não éramos rigorosos, nada disso, mas Terry era o limite. Mais tarde, bem, é claro que a vida de um homem pertence a ele. Nós o ajudávamos sem fazer perguntas, né? Os homens muitas vezes têm isso. Mas talvez, com a possível exceção em favor de uma factível esposa ou da própria mãe, e claro, as parentes dos amigos, a ideia de Terry parecia ser a de que mulheres bonitas eram apenas um jogo e as sem graça não valiam nem consideração. Ou seja, ou as mulheres estão ali para servi-lo, ou elas simplesmente não existem. E aí a gente já fica de cara sabendo o preconceito que esses homens, né, que são homens provindos do século XIX, né, têm sobre as mulheres. E aí a gente vê isso muito na página 26. Admitindo o improvável, começávamos solenemente e depois entrávamos na discussão outra vez. Elas brigariam entre si, insistiu Terry. Sempre brigam. Não vamos encontrar espécie alguma de ordem ou organização. Está totalmente errado, retrucou Jeff. Será como um convento sob a direção de uma abadesa, uma irmandade de pacífica e harmoniosa. Eu escarneci da ideia. Freiras, claro. Suas irmandades pacíficas são todas celibatárias, Jeff, e sob votos de obediência. Essas são apenas mulheres e mães. Onde há maternidade, não há irmandade, não muita. Não, senhor, elas vão brigar, concordou Terry. E também não devemos esperar invenções e progresso. Será terrivelmente primitivo. E o tear? Lembrou Jeff. Ah, tecido. Mulheres sempre foram tecelãs. Mas param por aí, você verá.
Zombamos da impressão de Terry que seria bem recebido, mas ele permaneceu firme. Vocês verão, insistiu ele. Vou fazer amizade com todas e jogar um grupo contra o outro. Serei eleito rei rapidamente. Ufa, Salomão vai ficar para trás. Então nessas falas a gente vê as 3 visões de cada um desses homens, todas as 3 de um jeito ou de outro bastante misóginas. E aí, mon amores, o Terry tem um avião planador e eles finalmente chegam a Herland, eles chegam à Terra das Mulheres. Eles entram lá e eles acham esquisito porque eles não veem muitas pessoas em volta, eles só veem crianças. Eles entram lá e veem um país cercado por montanhas, mas muito organizado, um país com uma estrutura de floresta que parece que está sendo gestada, a floresta parece que tem uma gestão, e isso mesmo desconsidera que não existam homens, porque como poderia ser um país cultivado, um país tão ordenado, sem haver nenhum homem, né? Eles veem que tem as casas, as cidades por onde eles passam no planador e veem que é tudo muito organizado, tudo muito limpo, como mulheres, pobres mulheres conseguiriam manter. E aí eles têm contato com 3 moças no início e essas moças que meio que recepcionam eles de forma muito muda porque eles não falam o mesmo idioma, obviamente, né? Eles chegam lá sem falar o idioma das moças. E eles são recepcionados por um grupo de mulheres mais velhas, que seriam as abadesas. Mas não, elas são as líderes do lugar. Do ponto de vista do Terry, ele tá caindo num inferno, porque essas mulheres não têm o que ele considera como beleza. Elas usam roupas bonitas, mas absolutamente práticas. Elas são todas muito atléticas. Inclusive ele vê como é que as meninas sobem e descem de árvores. Elas não usam cabelos longos, elas estão uma vida absolutamente prática e voltada para o trabalho. Então elas não têm nenhuma característica, nenhum adorno que faz com que elas seriam atraentes para os homens, né? E eles são recepcionados por um grupo de, sei lá, 40, 50 mulheres que vão entender quem eles são. E essa recepção é uma recepção muito fria, até porque eles não falam o mesmo idioma, mas não é uma recepção hostil. Só que os querides, né, resolvem hostilizar, né, resolvem bancar os machões e eles são agarrados por um monte dessas mulheres e são dopados e depois eles acabam acordando num lugar onde os 3, né, estão ali. Eles foram despojados de suas armas, eles foram despojados de seus equipamentos e foram vestidos com roupas iguais aos das mulheres lá, o mesmo tipo de vestimento. O que inclusive enraivece eles porque não há marcação de gênero na sociedade. E é ali que eles descobrem que realmente não existe nenhum homem em Herland, não existe nenhum homem na Terra das Mulheres. E essa sociedade, ela tem uma gestão não violenta. Então o que elas fazem é agarrar eles, dar um sedativo e botar eles para dormir. Não existe um grande ato de violência, mas eles começam a perceber que elas são muito inteligentes, altamente científicas, são muito atléticas e eles começam a fazer parte dessa sociedade. Só que cada um deles sempre está acompanhado de um grupo de mulheres que estão aprendendo com eles e vigiando. Porque eles não são prisioneiros, mas eles também não são hóspedes. Elas os retêm em si porque elas querem colher conhecimento deles, né? E essas mulheres da sociedade de Herland, da Terra das Mulheres, é uma sociedade absolutamente coletiva. E é isso que eles vão descobrindo ao longo dos meses em que eles vão passando ali. A gente vê o livro passando por mais ou menos 1 ano deles morando nessa sociedade. E essas mulheres vivem de uma forma absolutamente coletiva. É um governo assim socialista no sentido, primeiro que não tem uma chefia central, né? Existem grupos de mulheres que organizam setores da vida, elas são muito centradas no estudo e na ciência, principalmente em ciências práticas, como a agroecologia, como a agricultura, como a tecelagem, como a astronomia. Elas têm um conhecimento muito grande desse tipo de coisa, a medicina. E elas são muito concentradas na questão da maternidade. Isso eu vou falar um pouco depois. E é um ambiente extremamente coletivo, totalmente não capitalista, e isso pode inclusive assustar o leitor, que vai ver que elas vivem numa sociedade absolutamente igualitária, que não há hierarquias, não há diferença de poder, e que cada mulher ela vai desenvolvendo as suas aptidões e se encaixa em determinados grupos. Mas essas mulheres elas vivem para as suas crianças, porque o grande centro de Herland é as crianças, e elas vivem para a sua nação. E isso fica muito claro na página 167.
Desde aquela primeira raça de mães muito bem guardadas e semeadoras, ao longo de toda a linha descendente, traziam consigo o pensamento dominante de criar uma grande raça por meio das crianças. Toda a devoção submissa que nossas mulheres destinam às suas famílias privadas, essas mulheres dedicam ao país e à raça. Toda a lealdade e o serviço que os homens esperam das esposas, elas não davam a homem algum, mas coletivamente uma para a outra. Ou seja, elas vivem em favor do país, vivem numa sororidade absoluta e elas se concentram em crianças. Por quê? Vou explicar um pouco da história de Herland. Herland é um país que tem 2000 anos. Elas viviam, 2000 anos atrás, numa comunidade onde tinham mulheres escravizadas, pessoas escravizadas, prostitutas, todo tipo de opressão feminina. O que aconteceu? Houve uma erupção vulcânica que fechou aquela parte do país e ficou totalmente isolada do resto do mundo. A maioria das pessoas que sobreviveram eram mulheres mais velhas e homens idosos, e meninos e etc. Com o passar do tempo, esses homens foram morrendo e essas mulheres se viram numa necessidade de criar um país, um sistema totalmente novo. Só que não havia homens para reproduzir. Então, alguma divindade, alguma modificação da natureza fez com que essas mulheres gestassem crianças pela própria vontade. Ou seja, além de uma utopia, tem uma coisa, um aspecto de ficção científica. Se essa mulher sentisse uma vontade de engravidar, ela engravidava. E elas começaram então um projeto de país, fazer com que o país crescesse e florescesse. Então a cada momento, uma mulher, quando ela atingir os 25 anos, ela teria o direito de gestar e cada mulher poderia ter 5 filhos. Então a cada momento de 25 anos, a população quintuplicava praticamente. E em determinado momento elas começaram a perceber que a população estava muito grande, e vamos lembrar que era uma população feminina, tá? Não existiam meninos. Essa autogestação só geravam outras meninas. E aí elas começaram a abaixar essa questão até para que cada mulher gerasse um filho, né? Pela própria vontade. Só que era sempre uma filha, eram sempre meninas e não havia nenhum tipo de distinção de raça. Todas elas foram ficando iguais, e segundo a Charlotte, eram todo mundo da raça ariana, que é uma expressão que ela usa, né? Todo mundo era branco, por assim dizer. Ou seja, todas elas eram irmãs, primas, sobrinhas, tias, uma árvore genealógica enorme. E elas foram criando um sistema de governo que ia usando a ciência para transformar o país cada vez em mais próspero, em menos pobre e menos miserável. E a grande coisa que elas desenvolveram, primeiro, a alimentação para sustentar todas essas mulheres, e segundo, a educação dessas crianças. As crianças são o centro de Herland, da Terra das Mulheres. Elas criaram todo um sistema educacional que faz com que essas crianças elas se desenvolvam de forma independente de suas mães. E existem algumas mulheres que têm mais aptidão para serem mães no sentido de criar, da puericultura, que vão ser as criadoras das meninas, embora todas elas possam ser gestantes, todas elas possam ser mães. E assim é isso que vai, elas se concentram nessas crianças, elas criaram todo um sistema para que essas crianças possam ascender e se tornar seres humanos maravilhosos, e o sistema é todo acolhedor, é tudo perfeito para criar essas crianças sem insegurança, sem repressão. E é muito nisso, assim, a Terra das Mulheres, ela questiona muito, ela bota muito questionamento na cabeça da gente de como um país poderia sobreviver sem um sistema de opressão, sem um sistema de repressão, sem uma polícia, sem castigo, sabe? Porque o nosso projeto de educação como um todo, ele é muito baseado em opressão. A criança não faz o que deve fazer, fica de castigo, ou apanha, ou na escola ela tem detenção, ou ela fica, sabe? E aí depois você cresce, você comete crime, aí você é preso. Esse é o nosso sistema. Ele é baseado em repressão. E o sistema da Terra das Mulheres, ele não é. E como é que eles ficam sabendo disso? Porque essas senhoras, essas mulheres que os acompanham, elas querem fazer uma troca de conhecimentos com eles. Então elas dão muitas informações sobre Herland para eles e pedem muitas informações. Só que eles não são exatamente, os rapazes, narradores muito confiáveis em determinado momento, né? E eles meio que tentam colocar uma história, uma realidade do nosso mundo de fora muito mais favorável do que verdadeiro, exceto o Jeff, que vai muito na questão machista e explicita muito como é a situação de uma mulher do lado de fora. O Jeff, ele é o homem que mais respeita essas mulheres acima de tudo.
Mas ao mesmo tempo elas estão colhendo informações deles, porque elas estão ali com um projeto e elas querem saber quem são esses caras e se vale a pena mantê-los dentro de si. E se vale a pena abrir a Terra das Mulheres para o futuro, que eu realmente não abriria, acho que eu ficaria ali quietinha. Mas elas ficam perguntando para eles como é que é o mundo e principalmente como é que é a realidade das mulheres do lado de fora. Com relação a pontos muito legais, a questão da ecologia do país, o ponto de vista ecológico, né? Elas fazem uma gestão muito importante da terra e elas desenvolveram ao longo do tempo um controle absoluto de todas as suas espécies serem produzidas para produzir alimento. E elas não têm animais domésticos no sentido de cabras, enfim, elas não têm gado, porque elas acham que ocupa espaço, então são todas praticamente vegetarianas. E o único animal que elas têm em abundância são os pássaros, obviamente, e os animais domésticos são os gatos. Inclusive, existe uma discussão muito importante no livro sobre direito animal, tá? Em 1915 ela já estava falando sobre direito animal, sobre como que elas tratavam os gatos e como que as pessoas tratavam os cachorros aqui do lado de fora. O que a gente conta como um ponto central na Terra das Mulheres é a importância da maternidade. Elas dão uma importância muito grande a isso, a gerar crianças e a serem mães. Não só no sentido de a maternidade do anjo do lar, daquela que cuida, que sabe, que nutre, mas também a questão do corpo como um produtor de novos seres humanos, de novas mulheres para aquela situação. Então todo o sistema da Terra das Mulheres gira em torno da produção de novas crianças e da glorificação do corpo feminino como produtor de uma nova vida. E aí a gente vai ficar vendo ao longo do livro todos os choques e questões sobre essa reintrodução desses homens na comunidade. Elas estão há 2000 anos sem estar perto de homem nenhum. E agora elas têm que conviver com esses caras. Só que a gente só fica vendo isso do ponto de vista dos caras. A gente não vê isso do ponto de vista das moças. Então a gente tem uma narrativa parcial, um ponto de vista parcial daquela terra, inclusive várias questões ali, como a discussão do trabalho, a discussão do atletismo delas, de que elas não são adornadas, e também da questão da religião, dessa questão da maternidade. Bom, e aí vamos às questões positivas que eu vi no livro, né? Primeiro, a questão do filosofar, do exercício de imaginação de como seria uma sociedade livre de patriarcado, né? A que nível que a gente ia ter que chegar em organização, de estrutura social, mas que seria absolutamente possível a gente viver numa estrutura sem patriarcado. Mas a questão que coloca o livro A Terra das Mulheres é, para a gente viver numa estrutura sem patriarcado, a gente tem que viver numa estrutura sem homens, né? É a questão que coloca. O patriarcado só poderia existir se essas comunidades fossem matrilineares e não houvessem homens. Também a questão da sororidade e do respeito à estrutura coletiva da sociedade, que hoje a gente vive numa era muito individualista, né, que é muito trazida pelo capitalismo, pelo neoliberalismo, e às vezes pensar numa sociedade absolutamente coletiva é algo assim absurdo, né, é utópico. E eu já não considero, porque eu realmente acredito que se a gente viver do ponto de vista super individual que a gente vai continuar na merda que a gente tá. A exemplo, o Covid. O Covid é uma doença que só pode ser combatida em nível coletivo. Quando você põe sua máscara e passa o seu álcool gel, não é para se proteger apenas, é para proteger o outro. Então, quando você não sai de casa, quando você não pode sair não deve sair de casa e não aglomera, você não está só se protegendo, você está protegendo o outro. Quando você propõe políticas públicas que criam uma renda cidadã, ou seja, auxílio emergencial, você está protegendo todo mundo, você está impedindo que as pessoas se aglomerem. Então, do meu ponto de vista, a Covid veio muito nisso aí, para mostrar, não há ponto positivo da pandemia, tá? Mas nos mostra que a única solução para a gente sair é a gente respeitar mais a coletividade do que a individualidade, porque se a gente ficar só pensando no ser humano como indivíduo, como diria Juliana Paz, né, recentemente, a gente nunca vai sair e tirar o pé da merda. E também uma outra coisa que ela traz que é muito interessante é sobre a ideia de cuidado coletivo das crianças, né? Nas sociedades que a gente considera primitivas hoje em dia, como as indígenas, as crianças são muito cuidadas de forma coletiva. E em A Terra das Mulheres isso é verdade. Porque aí não sobrecarrega uma única mulher. E a gente sabe que é uma única mulher, gente, porque a gente sabe que existem milhões de crianças no Brasil que são criadas por mãe solo. A sobrecarga nos homens acaba sendo muito menor. Então, o ideal seria realmente que as nossas crianças fossem criadas de forma mais coletiva. E aqui na página 178 ele fala, né, o Van.
Nenhuma criança da Terra das Mulheres jamais se deparou com a rudeza autoritária comumente demonstrada às crianças. Eram pessoas também, desde o início e a parte mais preciosa da nação. A grande diferença era que enquanto nossas crianças cresciam em lares e famílias privados, sob todos os esforços de proteção e isolamento do mundo perigoso, ali elas cresciam em um mundo amplo e amigável que sabiam pertencer a elas desde o início. Outro ponto interessante é que, e isso é muito relativo à época que o livro foi escrito, né? Que é a questão das possibilidades e das grandes habilidades que uma mulher pode desenvolver, né? Em 1915 existia ainda uma cultura machista de classe média que achava que uma mulher não era capaz de nada, uma mulher era muito frágil, ela não era capaz de praticar esporte, ela não tinha mente para inventar nada, ela não era inventiva, ela não era empreendedora. Hoje a gente até pode rir de um conceito desse, né? Mas ainda hoje existem muitos homens que acreditam que a gente não é capaz de fazer a maioria das coisas que a gente faz. E a Terra das Mulheres mostra uma sociedade gerida exclusivamente por mulheres. Elas são doutoras, elas são professoras, elas são inventoras, elas são agricultoras, elas são construtoras. E inclusive o fato de existirem, né, essas várias atividades que exigem força bruta, chocou muito os nossos visitantes, porque eles achavam que as mulheres eram incapazes tanto de executar trabalhos que exigissem força bruta, quanto de executar trabalhos intelectuais, ou seja, a mulher não servia para nada, apenas para reproduzir e cuidar da casa. Lembrando, obviamente, que isso é ponto de vista de homens brancos de classe média e classe alta, tá, gente? A gente já sabia, em 1915, que existia um grupo enorme de mulheres da classe trabalhadora e escravizadas, mulheres brancas, mulheres negras, por exemplo, que não eram tratadas como seres delicados e etéreos. Pelo contrário, era a mulher que botava a mão na massa. Mas ao mesmo tempo essas mulheres que faziam o trabalho bruto não acreditavam que elas tinham capacidade cognitiva. Então a Terra das Mulheres vem para mostrar que não, as mulheres são tão capazes intelectual quanto fisicamente. Outra discussão bem legal é sobre essa quebra da indulgência feminina no termo de agradar os homens. Existia muito essa cultura e ainda existe de que nós mulheres somos seres colocados no mundo para agradar aos homens. E em Herland, na Terra das Mulheres, elas não tinham isso, elas nem entendiam que elas precisavam ter indulgência, como a indulgência matrimonial, por exemplo, o ato de fazer sexo sem querer, só porque você tem seus papéis de esposa, seus afazeres. E isso entra muito também na questão estética, né? Que discute muito sobre padrão de beleza nesse livro, que é o seguinte: para quem esses adornos e essa estética estão sendo destinados? As mulheres estão se adornando porque elas querem ou elas estão se adornando para chamar a atenção dos homens? Isso é uma discussão que a gente tem até hoje, mais de 100 anos depois, quando nós feministas somos criticadas porque a gente vai virando feminista e a gente vai ficando mais baranga do ponto de vista de muitos homens, né? Porque a gente vai se desadornando, a gente vai abandonando práticas estéticas que a gente passa a perceber que só existem para agradar homens, como passar por procedimentos estéticos invasivos, como usar depilação com cera loucamente para nos tornarmos praticamente golfinhos, né? Como usar cabelos compridos, como usar salto alto. Muitas mulheres gostam, mas tem muita mulher que só faz isso porque é o que é exigido. Então, essa discussão que o Terry coloca muito, que essas mulheres elas são barangas, né? Elas não estão ali para adornar e para enfeitar os olhos deles. E isso a gente vê muito num trecho na página 234. Trupe de solteironas, era como Terry a chamava. Todas velhas virgens, com filhas ou não, não sabem nada de sexo. Quando Terry dizia sexo com S, ele queria dizer gênero masculino, é claro. Seus valores especiais, a profunda convicção de ser uma força vital, a ignorância alegre do verdadeiro processo vital e a interpretação do outro sexo somente a partir do próprio ponto de vista. Aqui rolou uma Simone de Beauvoir, antes da Simone de Beauvoir nasceu, né? O Jeff chamava essas mulheres de solteironas, de barangas, de todos os nomes possíveis para a época, porque ele achava um absurdo existirem mulheres no mundo que não caíram na terra apenas para enfeitar e alegrar o dia dele e para servi-lo, né? E é muito interessante também que esse livro traz 3 tipos de homens, né, bem específicos. E uma dessa descrição mais importante é sobre o homem que pratica uma hipermasculinidade, né? E na página 237 o Van fala: dando falta dos homens, nós 3 visitantes sentimos falta, naturalmente, de uma parte importante da vida. E supomos que, inconscientemente, elas também sentiam. Demorei a perceber, e Terry nunca conseguiu, quão pouco nós significávamos para ela. Quando dizemos homens, homem, masculino, masculinidade,
e todos os seus derivados, temos em mente um mundo enorme e populoso e todas as suas atividades. Crescer e se tornar um homem, agir como um homem, o significado e as conotações são amplos de fato. Esse grande contexto é repleto de colunas de homens em marcha, de fileiras mutantes de homem, de longas procissões de homens, homens conduzindo navios em mares novos, explorando montanhas desconhecidas, domando cavalos, arrebanhando gado, arando, semeando e colhendo, labutando na forja e na formalha, cavando a mina, erguendo estradas, pontes e catedrais altas, negociando, lecionando, pregando nas igrejas, homens por toda parte fazendo tudo, o mundo. E quando dizemos mulheres, pensamos em fêmea, apenas o gênero. Mas para aquelas mulheres, na extensão ininterrupta de 2000 anos de civilização feminina, a palavra mulher evocava esse amplo contexto em todo o seu desenvolvimento social. E a palavra homem significava apenas macho, o gênero. Mas e aí, Winnie, são tudo contos de fadas, maravilhoso, perfeito? Não, obviamente que o livro, escrito em 1915, vai ter um monte de ressalvas, né? A primeira ressalva, obviamente, é a personagem do Terry, que não é uma ressalva porque ele é uma personagem que você vai encontrar todos os dias das suas vidas. Muitas vezes, num show de Gustavo Lima, né? Num stand de tiro, votando em Bolsonaro. Tô fazendo uma generalização aqui, mas nós conhecemos Terrys todos os dias das nossas vidas. São homens que performam hipermasculinidade e que acham que todas as mulheres são lixo. Mas existem aquelas que são mães e aquelas com quem eles fazem sexo, basicamente. Segunda coisa que eu achei esquisita é essa questão da posição utilitária dos corpos femininos. Aquelas mulheres estavam numa sociedade cujo o propósito maior de suas vidas eram serem mães e produzirem crianças. Elas tinham uma série de outras atividades, né? Elas inclusive podiam ou não participar da criação dessas crianças, mas basicamente o foco da vida dessas mulheres era gerar bebês, nem serem mães mesmo, no sentido da mãe como quem cria, mas gerar bebês, sabe? E essa é uma visão muito utilitária do corpo feminino, como se a gente não usasse o nosso corpo para expressar outras coisas, né? Outra coisa é a questão extremamente pacifista da sociedade, né? Como quase tediosa, né? E todos os tipos de atividades sempre voltados para a questão da reprodução, da criação das crianças e da melhoria da nação. Isso é um pouco até tedioso, porque o excesso de coletividade nesse livro acaba excluindo a individualidade das mulheres, e justamente porque a gente não tem o ponto de vista delas, a gente não consegue entender muito bem como são essas mulheres da Terra das Mulheres como indivíduos. Outra questão é não vemos dissidência, quer dizer, dentro de uma sociedade sempre vai haver alguém que pensa diferente, e fala-se muito pouco sobre mulheres dissidentes, e quando essas mulheres são dissidentes, elas são punidas não podendo se tornar mães, essa é a punição. Não há, como eu disse, uma cadeia, não há mulheres criminosas, não existe dissidência social, não existem mulheres fora da lei. E elas vão falando isso de uma forma praticamente eugênica, né? Elas passaram por um processo de purificação genética ao longo dos vários séculos que tornaram essas mulheres perfeitas, que jamais vão decidir, né, que vão ser diferentes das outras. E assim tem essa questão de como que elas tratam essas mulheres rebeldes? Essas mulheres rebeldes são tratadas como? Elas são expulsas dessa sociedade? Isso não fica muito claro. Outra coisa é a zero representatividade, né, gente? A gente está falando de mulheres altas, magras e brancas, 100% do tempo. A gente não vê outros tipos, né, de expressões. Obviamente que existe a explicação de porque elas ficaram isoladas e elas foram tendo uma... Eu não sei como é que seria a expressão. Tem uma expressão na biologia de como vai tendo a autogeração, né? Tem algumas espécies de plantas, insetos que conseguem gerar sem precisar de um outro gameta, do gameta masculino, por exemplo. E como elas vão se replicando, não há praticamente muita variação, não. E eles falam que apesar delas serem bronzeadas, porque elas trabalham muito do lado de fora, elas são majoritariamente não, elas são 100% brancas. E também não há representatividade em termos de sexualidade, mas eu acho que isso não era uma coisa nem que se discutia na literatura naquela época, não de forma aberta, né? Claro que a gente já tinha obras de Oscar Wilde, a gente já tinha O Bom Crioulo no Brasil, que falavam de sexualidade dissidente da heteronormatividade, mas isso não é discutido, como por exemplo, numa sociedade cheia de mulheres não haveria
casamentos, relacionamentos lésbicos, por exemplo, e aí é que entra uma outra parte, que é a questão da repressão da sexualidade. A sexualidade é considerada por elas um pecado, porque a sexualidade seria animalesca e, portanto, masculina, ou seja, com o passar dos anos elas reprimiram qualquer impulso sexual. Mas aí eu vou muito me lembrar também de que havia muito essa discussão no feminismo de primeira onda da questão da mulher ser obrigada ao ato sexual, principalmente dentro do casamento. Então eu acho que talvez a Charlotte tenha retirado isso. Talvez na vida dela e das feministas da época dela, o casamento, o sexo no casamento fosse um negócio horroroso, porque era obrigatório, porque fazia parte dos seus afazeres domésticos, você agradar o homem, e nunca era pensado pelo prazer feminino. Então, para muitas dessas feministas, banir o sexo totalmente das suas vidas era a melhor forma. Mas aí a gente está falando de sexo, talvez heterossexual, mas existem outras expressões de sexualidade. Isso, obviamente, não entrou no livro, eu não sei nem se entraria, mas é mais uma ressalva. E por último, a discussão de essa sociedade seria quase ecofascista, porque existe toda a centralização da nação, a gente já ouviu essa conversa da nação, da pureza da nação, das crianças da nação, e toda essa coisa voltada para a produção, agricultura perfeita, banir espécies que fazem mal, fazer uma gestão perfeita do ambiente, pode pensar inspirar um pouco da desconfiança do ecofascismo. Embora eu não tenha sentido isso, muitas pessoas que eu conversei que leram sentiram que havia ali uma centelha assim de ecofascismo ou ecocomunismo, porque parece que uma sociedade dessa não haveria de existir a menos que fosse sob um tipo de gestão absolutista, um tipo de gestão totalitária. E justamente que entra aí a minha discussão sobre a questão das dissidências. Se não há mulher que pensa diferente das outras, e se quando existe essa mulher ela é suprimida da sociedade, ou suprimida geneticamente da sociedade, que é como elas falam, né? Se essa mulher é rebelde, ela é proibida de reproduzir, e assim os seus genes rebeldes não passam para frente. Não seria assim um pensamento totalitarizador, né, totalizante? São discussões que são interessantes de ler sobre o livro. Mas, gente, basicamente eu adorei A Terra das Mulheres, já achei um exercício de imaginação, uma utopia maravilhosa, tá? Bom para dar uma relaxada do tanto de distopia que eu ando lendo, como o Conto da Aya. O Conto da Aya que é o extremo oposto disso aqui, embora o Conto da Aya tenha um ponto totalmente utilitário do corpo feminino, que é o corpo da Aya com o reprodutor, né? Mas ele, obviamente, que é bem diferente, porque aqui as mulheres têm liberdade dentro dos muros do país, mas elas têm liberdade, né? Vou colocar o link aqui embaixo para você adquirir esse livro no meu link da Amazon. Acho que é uma leitura excepcional para qualquer pessoa que esteja estudando feminismo. Recomendo demais e também recomendo Papel de Parede Amarelo. Também vou colocar o link aqui embaixo. Vai ter mais informações sobre a Terra das Mulheres no meu blog, inclusive vou transcrever esses trechos interessantes que eu li aqui para vocês no blog, estará aqui na descrição. E também me sigam no Instagram, em @leiapretaleia, porque lá sempre tem muito mais conteúdos do que no YouTube. No Instagram eu posto praticamente todos os dias. Aproveita mais uma vez, lembra de se inscrever no canal, caso você ainda não tenha se inscrito, e de deixar o seu like, tá bom? Fico por aqui. E vejo você na próxima segunda-feira, querido. Voltei aqui rapidinho minha traça para lembrar você que você tem mais duas opções de vídeo para assistir, essa ou essa. Assista as duas, maratone o canal Leia Preta Leia e seja feliz. Beijo!